Porção semanal da Torá, Toledot. Estas são as gerações de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham gerou a Yitzhak. E estava Yitzhak com 40 anos de idade, ao tomar a Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padan Aram, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. E orou Yitzhak ao Eterno em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéril. E atendeu o Eterno, e concebeu Rebeca, sua mulher. Lutaram os filhos no seu ventre, e ela disse: se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno, e disse-lhe o Eterno: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que outra nação se fortalecerá, e a maior servirá a menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, vermelho, todo ele, como vestido de pelo. Chamaram seu nome Esaú, Esav. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú. E chamou seu nome Yaakov, Jacó. Estava Yitzhak com 60 anos de idade ao dar à luz Rebeca, Rivca, a eles. E cresceram os moços, e foi Esaú, perito caçador, homem do campo, e Yaakov, homem íntegro, que habitava em tendas. E gostava Yitzhak de Esav, Esaú, porque comia de sua caça, e Rivca, Rebeca, amava a Yaakov, Jacó. E cozinhou Yaakov um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Yaakov: enche minha boca, rogo-te, desta lentilha vermelha, que eu estou cansado. Por isto chamou seu nome Edom. E disse Yaakov: vende-me, como dia claramente, tua primogenitura a mim. E disse Esaú: eis que caminho para a morte, e para que quero a primogenitura? E disse Yaakov: jura-me como dia. E jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Yaakov. Yaakov deu a Esaú pão e cozido de lentilhas, e comeu e bebeu. Levantou-se e foi-se, e desprezou Esaú a primogenitura. Esse relato, ele é bastante especial, é uma história muito bonita e traz bastante ensinamento. Mas eu acho que a gente vai tratar nesse tema de hoje é aquela questão que tem que dar suporte à nossa vida como um todo. Como tem a expressão que se fala de cabo a rabo, do começo até o final, ou determinação. Às vezes a gente reclama de pessoas e a gente fala que tem aqueles chamados Maria vai com as outras, aquele que não tem personalidade própria, que ele não se impõe, que ele nunca sabe o que fazer. E essa pode ser a desculpa de muitas pessoas de não saber. E às vezes, conversando com a pessoa, te passa de fato a impressão que ela não sabe mesmo o que fazer. Mas a pergunta deve ser: por que ela não sabe o que fazer? Ninguém nasce sem saber o que fazer. Ou, por outro lado, você deve pensar: todo mundo nasce sem saber o que fazer.
Porque até então você pode falar que as experiências da vida vai dando a você direção, tá? Mas a questão é o seguinte, para manter a tônica do que a gente vem falando, todo mundo nasce com um propósito, todos vêm de um mesmo lugar. Embora é dito que há lugares de onde o Eterno retira as almas, alegoricamente a gente fala assim que é a semelhança de um corpo. Então vai nascer alguém e ele pede para o anjo lá e pegar um tipo de alma que está localizado na referência da cabeça, aí outro na referência da mão, outro na referência do pé. Pensando dessa forma, dá a impressão que cada um é tirado de um lugar, mas se você tem uma visão do todo, todos são tirados de um corpo, entendeu? Portanto, todos ouviram a mesma palavra, assim como dentro de uma igreja, de uma sinagoga, de qualquer lugar de reunião, ainda que numa praça aberta, ainda aquelas programações que são feitas em ginásios esportivos, campo de futebol, todos estão ouvindo a mesma coisa, mas cada um leva um propósito para a sua vida. E muitas coisas, lugares onde transformou a vida de uma pessoa, não transformou a vida de muitas outras pessoas. Então, o que aconteceu? É algo que vem de dentro, é uma busca, é a forma como a pessoa está percebendo os sinais. Os sinais estão aí, diante de todos, para que ninguém diga que Deus não fez assim para comigo, tá? Tem uma coisa importante também, que muitas coisas que ocorrem na vida de pessoas, elas já foram pré-determinadas, e algumas poderíamos afirmar que foi determinado. E como diz, os céus ajudam a pessoa. A gente tem um lema assim quando se fala em educação, que todo mundo aqui teve na escola um dia. E é claro que tem determinadas matérias que uns têm mais facilidade, outros maior dificuldade. Por exemplo, os dois temas é português e matemática. Então, diz que quem é muito bom em português não é bom em matemática. Quem é muito bom em matemática não é bom em português. Mas quantas pessoas que a gente conhece que ele é bom na matemática, ele é bom no português, é bom na física, é bom na química, é bom na biologia? Por quê? Porque a pessoa se esforçou, ela procurou entender os processos, ela foi numa leitura mais a fundo. Então aquilo que era em princípio fora da aptidão dela, ela fez acontecer, né? Então, nesse sentido, mas vamos ficar só com o exemplo da matemática e do português. Então você vai ver que tem gente que tem facilidade com uma coisa, tem mais dificuldade com outra, e a gente acaba falando assim, quando você vai fazer uma prova, vamos usar o exemplo da matemática, né? Você vai fazer a prova e você vai mal na prova, costuma-se dizer assim, o professor, ele está atento ao movimento da sala. Então aqui no caso o professor seria a semelhança de Deus. Deus, como tem o tema que diz, os meus olhos estão por toda a terra, por toda parte, procurando. O professor, ele está dando a aula, ele vai percebendo a dificuldade da turma, mas ao mesmo tempo ele vai recebendo sinais, mesmo daquele aluno que tem tido dificuldade, que até vai mal na prova, mas ele percebe que não é o relaxo daquele aluno, que não é falta de atenção, é simplesmente dificuldade, dificuldade para compreender conceitos. Então se diz que o professor ajuda esse aluno. Você já viu prova aí que você faz a prova, responde a pergunta, um aluno recebe meio certo,
o outro recebe errado. Então o professor, o que ele está fazendo? Ele está levando em conta a busca, a forma como aquele aluno, quando ele percebe na resposta algum indício, tal, então ele não vai dar o X como errado total, porque ele quer ajudar o aluno, ele quer estimular o aluno, ele quer valorizar o esforço que o aluno tem demonstrado. E assim vai. Também em termos de educação, a gente fala assim, meio ponto. Quantas pessoas não reprovaram até em faculdade por causa de meio ponto e por causa de 0,25? Aí você pensa assim, 0,25, para quem é um educador, 0,25 reprova alguém? Você vê a própria tese da matemática, como estávamos dizendo. Todo mundo conhece o sistema de aproximação. Então, de uma forma geral, você conta, vai lá, de 7 a 8. Se é 7.1, 7.2, 7.3, você vai arredondar para baixo, porque está longe ainda lá do 8. Mas 7,5, 7.7, 7.8, você vai jogar para 8, né? Agora, você vê um professor que ele reprova um aluno por causa de 0,25. Aonde foi que ele chegou nesse aluno que 0,25 determina uma má história, uma má aprendizagem? Aí a questão é, o aluno que é ruim ou o professor que é ruim? Eu tive um professor na faculdade que ele não sabia dar aula, ele sabia muito bem a matéria. Se você fosse perguntar as coisas, ele sabia de tudo que você estava falando, mas passar aquilo que ele sabia para os alunos, ele não sabia, ele tinha dificuldade, ficava lá gessado, duro. E agora tinha outro professor que o povo dizia que ele não sabia tanto tecnicamente assim falando, mas a aula dele era maravilhosa, porque ele conseguia transmitir e levar os alunos para uma viagem. Então eu achava estranho, porque esse professor que eu estou falando, ele dava aula no 3º ano, e quando eu estava lá no 1º, no 2º, quando a gente saía, a gente passava pela sala onde ele estava dando as últimas 2 aulas, então saía às 6:30 da tarde, né? Acabava ali a aula na PUC, e a gente passava ali, porque você sempre sai um pouco antes, passava ali 6:10, 6:15, e a classe dele estava cheinha. Aí você ficava pensando, o que leva os alunos, que já é normal de todo mundo sair mais cedo, e ficava até o último momento. E aí, ia chegando o 3º ano, o povo falava assim, poxa, nós vamos ter aula com fulano de tal, já naquela ideia de maldizendo. Mas quando começa a ter aquela experiência, aquilo que se julgava uma coisa ruim, era um professor excelente. Não tanto em conhecimento, quanto estávamos falando, mas na qualidade de passar o ensino e fazer o aluno ampliar, não ficar com aquele conceito fechado, mas ampliar. Ou seja, é a capacidade de fazer com que você viva, coloque na tua vida aquele pouco que você aprendeu. Se você não consegue colocar em prática, em vivência, o muito, você começa com pouco. A própria Torá, ela diz assim, não fica preocupado quantos, isso falando para os judeus, né? O Benei Noach, lembra, a gente está fechado com os 7 mandamentos. O judeu, o Benei Israel, com 613 mandamentos. Então se diz assim, não fique preocupado
com a quantidade de mitzvot, mandamentos que você vai aprender e vai fazer. Comece e faça com aquilo que está perto. É aquilo que está no alcance da mão. Vá fazendo com aquilo que Deus está trazendo. Você tendo esse conceito, porque uma coisa é a pessoa comprar um livro e estar ali estudando e falar, eu vou querer aprender a fazer assim, assado, tal. Às vezes ele quer visualizar uma coisa tão grande e acaba tropeçando naquilo que está do lado, bem perto. Então a gente vai ter o exemplo aqui, eu quero focar em Rivka, tá? Primeira coisa que o texto deixa claro, que a família onde ela foi gerada era uma família de gente, entre aspas, que não prestava. Eram idólatras, pessoas que aprendiam feitiçaria. Portanto, ela nascendo num lar assim, num histórico dessa dimensão toda, ela não se contaminou. Então, ela teve no coração dela, ela teve determinação, ela sabia onde ela queria chegar, a quem ela queria servir. Portanto, um dos méritos que é declarado aqui, que essa mulher, Rivka, ela não se contaminou com a prática de sua família. Sabe quem era o irmão dela? Labão. E sabe quem é Labão? É aquele que foi sogro de Jacó. E o sogro de Jacó, como vocês sabem aí da história, é aquele que enganava Jacó e falava, tudo que nascer malhado é meu. E aí ele via que Deus abençoava sem ser o malhado, aí ele ia lá e trocava de novo. Não, agora vamos trocar. Tudo que nascer liso agora é meu. Aí Deus permitia que nascesse só malhado. Aí ele mudava de novo. Então ele estava sempre procurando dar golpe. E assim, este homem, a geração dele vai dar, sabem quem? Depois, Bilam, aquele feiticeiro que causou tantos problemas a Israel. Então você vê que está numa geração de família, só tem o que não presta, só tem feitiçaria. Mas dali você encontra uma pessoa, no caso Rivka, que mesmo no meio de um histórico assim, ela não se contaminou com aquilo, porque algo dentro dela conhecia o propósito, quem ela deveria servir. Agora vamos lembrar novamente, todos nós viemos de uma dimensão espiritual, nós somos trazidos a este mundo pela mão de Deus. Portanto, Deus não faz nada sem propósito. Não teria cabimento você entender que Deus trouxe a tua vida simplesmente para você vegetar aqui nessa vida. Não. Por pior que você acha que seja a tua pessoa, você tem que aprender a ver as qualidades que você tem. Se você não consegue ver qualidades, veja o que as pessoas dizem de você. Alguma coisa você deve ter de destaque. Alguma aptidão você tem. Comece com aquilo que já nasceu com você. Não queira ser uma coisa que você não é. Você vai complicar mais a situação. Então, procure aquilo que está dentro de você. Eu lembro de uma situação, quando a Lu estava aqui com a gente, não sei se vocês lembram disso, ela sempre falava que não é você que escolhe a profissão, é a profissão que te escolhe. Se você pensar só assim, você vai falar assim, mas não tem sentido. Como que a profissão que me escolhe? Se você que vai atrás, que isso, assim, tal. Se você
pensar de uma outra forma, talvez você vai chegar à conclusão que de fato a profissão que te escolhe. Principalmente se você pensar sobre as coincidências, tá? Não há coincidência assim. Em psicologia a gente chama sincronicidade. Por quê? Porque tudo está interligado, entrelaçado. Se está tudo entrelaçado, uma coisa vai envolvendo outra. Então não tem coincidência. Porque uma atitude, ela vai determinar uma resposta em algum lugar. E de alguma forma, alguém que já movimentou alguma coisa, aquilo vai responder lá na tua atitude. E agora, se a gente querer pensar sobre antes do nosso nascimento nessa terra, então a gente pode lembrar, se é que você possa lembrar disso, mas muitas pessoas, se não todas, receberam da parte de Deus, ainda em eternidade, aquilo que você iria fazer. E nem sempre a pessoa chega naquilo que ela iria fazer já de cara. Então, às vezes, ela vai batendo cabeça, igual o cego que vai pôr na mão, a gente vai falando, tateando, né? Vai sentindo até que, pronto, é aqui. Muitas pessoas trabalham por dinheiro. Aí você vai falar, mas claro, a pessoa tem que trabalhar por dinheiro. Mas são pessoas que vivem cansadas, ganham dinheiro, mas não têm prazer no seu trabalho. E eu estou falando sobre trabalho porque é o período que duas coisas que você passa a vida: dormindo e trabalhando. Então você passa muito tempo dormindo e passa muito tempo no local do seu trabalho. Você passa pouco tempo em casa e com os filhos. Então é muito natural que você comece a perceber que aquilo que te adoece e faz você ter pensamentos ruins estão voltados para o local de trabalho. A falta de prazer, a falta de percepção, de ter prazer nas coisas. Então veja só, se passa muito tempo no local de trabalho, e uma pessoa ela pode estar numa profissão para ganhar dinheiro. Ela ganha dinheiro, só que aquilo é um fardo para ela. Ela começa o trabalho e não vê a hora do relógio rodar porque ela quer ir embora para casa. Agora, quando você faz uma coisa que te gera prazer, e esse prazer ele está conectado o quê? É essa energia que nos concede vida, que ela alimenta o corpo físico, o corpo emocional, alimenta o teu corpo mental. Ela trabalha em toda uma estrutura, mas as pessoas estão acostumadas a trabalharem apenas com aquilo que se vê, que é o corpo físico. Eles não têm uma visão holística, principalmente porque não se sabe disso. Vou dar um exemplo. A igreja evangélica de onde a gente veio, durante muito tempo, fala-se de espírito, alma, corpo. Mas a grande maioria, até os dias de hoje, não sabe explicar e viver o que é alma, o que na verdade é espírito, o que é corpo. Tem muita dificuldade. Por outro lado, na própria ciência como um todo, nós éramos acostumados a ouvir que um cientista ele é contra Deus. Não porque ele é contra Deus, porque ele está fechado no seu laboratório, nas suas pesquisas, e ele quer provar aquilo. E ele diz assim, não tem como provar Deus. Então, não tem como provar Deus? Talvez não tenha como eu provar para você Deus. Porque a gente precisa sentir. Você não vai provar Deus pela vida do outro. Então, um grande erro aqui, nessa questão religiosa, é que as pessoas querem ter as suas experiências com Deus
através do seu líder. O rabino, o que adianta um rabino ser maravilhoso se você não é maravilhoso? O que adianta o pastor e o padre serem maravilhosos se os fiéis não conseguem sentir o maravilhoso? Aquilo que um líder fala, como a gente já disse aqui, dissemos há pouco isso, é dito no meio de todos. Demos o exemplo de um campo de futebol. Imagina lá 50 mil pessoas num estádio e todos ouviram a mesma palavra. Por que poucos dentre os 50 mil têm as suas vidas renovadas, transformadas? Eles se transformam numa pessoa diferenciada. E as demais? Tem um exemplo do Novo Testamento, quando Jesus cura 10 leprosos, um volta. E ele fala, mas espera aí, não foram 10? Onde estão os outros 9? Tem uma palavra também que diz, quem comigo não ajunta, espalha. Você vai ter algum tipo de informação assim, num vínculo católico? Você vai ter o mesmo tipo de situação num dito judaico, num dito islâmico, num dito indiano. Qualquer que seja a linha de estudo e que esteja querendo mostrar algo da espiritualidade, só que eles estão tentando mostrar algo da espiritualidade num sentido local, que a pessoa tenha uma comunicação direta. É assim que a física explica, mas a física, chamada como nova física, que é a quântica, ela fala da experiência não local. Experiência não local é aquele tipo de contato que, trocando em miúdo, como diz o mineiro, você está falando de um relacionamento com Deus. Mas o nome Deus não aparece aqui pela nova física. Eles vão usar termo como espiritualidade, vai usar termo como comunicação não local, espaço-tempo negativo, tudo para não relacionar Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas estão falando de um ser supremo, força maior, energia, não sei o quê, variados nomes, para que na verdade vão dizer variados nomes, mas na verdade é Deus que controla e faz tudo. De onde é a força que alimenta tudo e a todos? Então vamos voltar aqui literalmente para o texto. E parou o relógio lá. Parou, né? Porque não é esse horário. Vou olhar por aqui. Ali está 9. Então veja só. Paramos no tempo? Então veja só. O que aconteceu com essa mulher? Então, primeira coisa, já tínhamos falado que ela vem de uma família toda torta, mas ela não se entortou, é isso mesmo. Quando o Eliezer chega lá e faz o convite, ele tinha feito um trato com Deus. Olha, Deus, se acontecer assim, 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 é a pessoa. Pronto, cumpriu. E quando ele falou, olha, eu quero que a moça, pedindo para a família, né, eu quero que a moça vá comigo. A família fala, não, ela tem que ficar aqui um tempo, ela tem que acostumar com essa ideia. Falou, não, ela precisa ir comigo. O que eu combinei com o meu patrão lá, o meu amo, é de chegar aqui e levar a pessoa. Então, vamos chamar e ela vai falar por si. Divica, ele quer levar você já embora agora. A gente acha que deve esperar um pouco, você vai se familiarizando com o que é o casamento, tal, que você vai mudar de região. Você vai ficar sozinha, sem nenhum de nós por perto. O que você acha?
ela fala, eu vou. Ela não disse eu vou pensar, eu vou. Como que ela sabia que tinha que ir? Uma resposta você já encontra, porque está implícito. Se ela estava no seio de uma família que não prestava, mas ela possuía méritos e tinha uma conexão com Deus, então aí já fica implícito que ela tem um canal de comunicação. Se há um canal de comunicação, então ela já estava começando a aprender, a decodificar dentro dela, do ser dela, o que ela deveria escolher. Uma escolha aqui no mundo de baixo, ela faria a escolha, mas essa escolha ela já escolheu lá no mundo superior. Tá? Outra coisa, ela vai, conhece o seu marido, aí descobre que ela não podia ter filhos. Então, ele tinha 40 anos, mas ele foi ter filho com 60. Então, durante 20 anos, ele orou para ter filho. Mostra uma determinação. O comentário no livro do Zohar, a parte que eu estava lendo ontem, estava dizendo assim, que Deus prova o justo. E as coisas para o justo, ela acaba sendo mais difícil. Porque ele ora, aí você pensa assim, poxa, aquele que anda com Deus, o amigo de Deus, não era para ter uma resposta já em seguida, justamente porque ele conhece a Deus? Então, estava dizendo assim, que Deus, ele usa métodos diferentes. Ele responde mais rápido aquele que é o maldoso. Por quê? Por misericórdia. Então o Zohar está explicando assim, Deus não tem a mania, usando o nosso termo aqui, a mania, Deus não tem por padrão punir você já rápido por aquilo que você fez. Aí você pensa assim, nossa, eu cometi essa falha. Você pensa que não, mas a tua cabeça funciona nisso que eu estou falando. Nós somos educados pela educação popular de rua, de que Deus, ele é punitivo, ele é mau, de que ele vai te castigar, e basta uma coisa que você faça, você já vai esperar o perdão. Isso vai construindo a tua personalidade, vai construindo imagens que você vai sempre se programando para receber o pior. E você está sempre à espera do pior. E quando alguém chega e começa a te anunciar que tem coisas boas para você, você não acredita. Porque você já se programou para lutar com adversidade. Então, o Zohar está explicando que o justo, Deus prova o justo. Por que ele prova o justo? Porque ele tem prazer na oração. Tem um texto que eu gostava muito no nosso tempo de evangélico, o texto lá de Tiago. Porque a oração do justo pode muito, vale muito em seus efeitos. Como esse texto é bonito e é verdadeiro. Lembro de uma palavra na época do Akiva. Quando o Akiva foi um daqueles que Deus usou para a gente fazer a transição para o judaísmo. Nós já estávamos nesse tratamento com Deus para o judaísmo, mas foi nessa época quando surgiu o Akiva, era chamado na época o pastor Akiva. Hoje ele está de volta a uma sinagoga, tá? Embora ele mantenha a fé em Yeshua. E nós fizemos ao contrário, nós não falamos de Yeshua.
Para nós não é importante se ele é o Mashiach, o Messias, se não é. É uma discussão. O nosso negócio é com Deus. Tá? Quem tem Deus tem tudo, não é assim que a gente falava? Então é isso. Falar, aí cadê fulano de tal, por que isso, por que aquilo, você não tem mais. Isso é discussão vã. Então vamos ficar com o chefe, que é o que de fato resolve. É Deus, é o Uno, é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou todas as coisas. Então nós estamos vinculados, é com Ele. Tá? Bom, mas nessa época eu lembro de uma história do Velho Testamento, claro, que o Akiva falou. Então ele estava mostrando aqueles tronos. Se você pensar em animação, é como aquele trono que falava do trono de Deus. Tem toda uma implicação da Kabbalah sobre o trono de Deus, que não é o que eu vou entrar agora. O que eu quero entrar é que você pense assim, várias engrenagens. Você imagina que um trono, imagina assim, uma cadeira ou trono aqui, é para imaginar, não é nada disso, tá? É só uma ideia didática. Então você imagina, se pudesse ver como um computador, você tem um trono dourado, uma cadeira dourada aqui. E imagina que embaixo há um tablado aqui, que embaixo há variadas engrenagens. Aquelas bolas com dentes tal, que vai ter acesso a 360 graus, a volta completa. Então você está do lado aqui, ó, imagina, eu estou aqui no trono. Aí você clama a Deus, você está lá atrás. Então, no caso aqui, eu simbolizando Deus, estou de costa. Na hora que você chora, ele fala, Deus, aquilo, você é o justo? Você é uma pessoa que está realmente com aquela intenção de fato? Então aquele trono, ele responde assim, clé, 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 clé. Aquelas engrenagens viram todo, aquilo começa a virar, ele vira e ele está, eis-me aqui. Ele vem até você. Entendeu? Então isso daí é para marcar mesmo. Agora, essa nova física, a física quântica, ela fala o quê? Que o importante que faz a coisa acontecer e ser real é justamente a questão da observação. Você tem que ver, porque quando você vê, é essa capacidade da medição em que transforma aquilo que não existe, que é chamado um comportamento de onda do elétron, mas quando essa medição, essa observação, ele passa a ter um comportamento de partícula, então aquilo é materializado. Mas tem que ter de fato aquela observação. E aí você vai para o padrão que Deus ensina para a gente. Como que é a questão de você cumprir uma mitzvah? É fazer? Não é. Porque fazer, todo mundo faz. Viver para Deus, todo mundo diz que vive para Deus. Mas a questão está naquilo que Deus chama de intenção, kavaná. É preciso dentro de você ter uma certeza do eu quero, eu vou fazer. É para Ele. Há uma ligação. Isso é o mesmo que dizer que aquilo que não existe, nesse sentido, como Deus, que não é visível, mas quando você tem essa intenção, você está olhando. Então, quando você olha, aquilo que não existe passa a existir. O Deus invisível passa a ser visível. O Deus que não toca passa a ser tocável. O Deus que não é sentido passa a ser sentido. Mas as pessoas são volúveis. Ora gosta de uma coisa, ora gosta de outra. Não há intenção nelas. O que mais a gente ouve é as pessoas que não têm determinação. São as pessoas que são chamadas fracas. Mas de uma forma geral, o mundo é fraco. Está tudo bem quando está tudo bem. Entortou o negócio, mudou de figura um pouco. São raros aqueles que mantêm-se com a fé inabalável. Então vamos falar de Rivka. Rivka e do marido dela. Então veja só como são as coisas. O Zohar que
que coloca essa visão. Então veja só, Abraão, ele sabia fazer a leitura astrológica. Podemos dizer que este ensino vem de Adão, porque foi Deus que estabeleceu os astros e colocou o nível energético desses astros e a função deles. É passada essa informação para Adão, tá? Ele conhecia isso. E isso era registrado em livro. Esse conhecimento chegou até Abraão. Agora, fazendo um parênteses aqui. Esse ensino que eu estou falando da física quântica, que ela vai se basear em muitos ensinos que são do hinduísmo, ou seja, dos escritos indianos e também dos chineses, tá? Eles vão usar nomes. O que é mais clássico nisso daí é você usar o nome em sânscrito. Agora, olha que coisa. Por que não fala do hebraico? Tem que ser em sânscrito. Mas de onde começou isso? Eu estou dizendo para você que essas coisas começaram com Adão. Elas tiveram um aperfeiçoamento em Abraão. E Abraão divulgou esse ensino e deu como presente aos filhos que ele teve com Queturá e Agar. E esses filhos deram origem, sabe a quem? Ao hinduísmo, aos indianos, ao sânscrito. Só que o nome vem aquele tipo de nome. E Abraão, ele ficou com Isaac. Isaac sabia que a missão dele era uma coisa mais espiritualizada, porque estava vinculado a Israel. Então aqui, o conhecimento dessa chamada força superior, ser supremo, Deus, esses nomes todos que mostram a relação dessa força maior que gerencia tudo que está nessa vida, sem usar o nome Deus, porque se fala do nome Deus, vai cair com algum tipo de religiosidade, de religião. Então, esse termo vinculado com o contato de Deus, para nós, mais vinculado a um ato que lembra religião, então está ali ligado com Isaac. Mas da parte de Ismael e os demais irmãos que eles tiveram, e que foram dado como presente, é esse conhecimento. E esse conhecimento do que se fala hoje, o nascedouro dele é de fato lá nessa região. Então nascem com eles. Quem que é o pai disso? É Abraão. Então tem a ver com uma visão de Deus, entre aspas, no sentido religioso? Tem. Mas procura-se falar isso? Não, essas coisas ficaram mais relacionadas com o chamado esotérico, com a experiência, e muitos vão falar, isso aí é do diabo, e vai misturando com os contos, para separar Deus, diabo, anjo do bem, anjo do mal, e vai por aí afora. Mas, vamos voltar aqui nesse caso. Então, Isaac, ele é filho de Abraão, tá? E Abraão tinha visto na astrologia que ele não teria filho. E Deus vem e fala para ele: mas Abraão, meu servo, abandona a tua astrologia e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Para mim é fácil. Você está vendo na tua astrologia que o planeta tal, que está para o lado tal, eu não lembro qual é o lado, mas vamos colocar aqui à esquerda. Então aqui determina que você não tem filho, mas para mim é muito fácil pegar isso e colocar do outro lado. Pronto, aí eu já mudei a tua sorte. E é isso que eu faço. Abandona a tua astrologia, porque você terá um filho das tuas entranhas. E aí, de fato, nasce Isaac. Isaac vai lá e casa
com essa mulher que estamos falando, aí já é história atual. Quando ele casa com ela, ora, ele descobre que ela não podia ter filho. Ah, mas o meu pai também teve esse problema e eu nasci, então meu pai pôde ter filho. Ela falava para ele: meu marido, ore por mim para que eu tenha filho. E ele orava. Ali o texto, eu não vou abrir ali o texto, mas o texto ali não fala que ele estava orando por Rivka. Ele estava orando por sua esposa. Você fala, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Estar orando pela sua esposa é uma coisa, e estar orando por Rivka é outra coisa. Ah, mas Rivka é a esposa dele. Mas peraí, o que prevalecia é que Deus fez um pacto com Abraão, e Abraão, que não podia ter filho, homem não tem filho mesmo, né? Então é a mulher dele que teria um filho. Então Abraão passaria a ser pai, e a promessa era: você não vai ser pai apenas de um, você vai ser pai de multidão. Então, de onde tudo isso que se conhece hoje, que dá base para a medicina trabalhar a cura nos corpos sutis que as pessoas possuem, vem de onde esse ensino? Da física? Da física, é verdade. Mas ela vai buscar a comprovação dessa parte energética de quem? Lá dos relatos dos indianos. E aquele que iniciou tudo vem de quem? Filho de Abraão. Ah, mas o filho de Abraão, que a gente conhece como religião, que dá origem ao cristianismo, ao islamismo e ao judaísmo, é quem? É Isaac, que vai ter Jacó. E aí você vai ver que tem sempre dois. Um é desprezado, o outro é separado. Então você tem esses filhos dessas concubinas que foram, entre aspas, desprezados. Mas tinha um propósito. E esse propósito não é ruim, é bom. Mas a atitude desse propósito bom é visto pelas pessoas como uma coisa ruim. Porque houve aqui um desprezo e mandar esses filhos para longe. Porque tinha que ficar separado. A aliança para Deus se mostrar com Israel, ela tinha que ser algo de um povo, para ser chamado de meu povo, pensava Deus. E esse povo para chamar Deus de meu Deus. Embora eles saibam que Deus é Deus de todos, Criador dos céus e da terra, mas são coisas diferentes. Então este outro povo, que é da mesma origem, que é Abraão, então Deus começa para conduzir o nome dele, para que ele seja conhecido com aquilo que ele é, ou seja, de toda a formulação energética, de todos os fluxos do corpo e tudo como as coisas são existentes. Esse conhecimento é divulgado pelos filhos de Abraão, mas lá, vamos falar, lá pelo idioma sânscrito nesse sentido. E aqui, a linguagem que vai para um Deus mais no sentido religioso, vem do hebraico. Mas é desse hebraico, dessa palavra, dessa língua santa, ela dá origem a tudo, ao mundo todo, às coisas. Tá? Agora, voltando lá para aquilo que Isaac sabia. Meu pai passou esse problema, a mulher dele não podia ter filho, mas aí eu nasci, diz ele. Agora, o que eu sei, Isaac pensando em voz alta, o que eu sei? Eu sei que é um propósito que Deus se revela ao meu pai, que o mundo todo terá um conhecimento de Deus. Então, entre Ismael e eu estou na linha dessa bênção espiritual. Ismael ficou de lado. Então significa que é certo que para cumprir essas coisas, se eu estou no caminho, eu serei pai. A questão é, eu serei pai com filhos que Rivka me dará,
Ou tem Deus uma outra mulher por quem eu terei filhos? Então ele começa a orar em ser pai, em ter filhos. Por isso que ele ora por sua esposa, porque a sua esposa necessariamente não tinha que ser Rívica, e se fosse por outra? Então ele estava orando pela bênção, mas ele não quis falar que a bênção é Rívica, porque ele não sabia se era de fato ela. O que ele sabia é que viria por ele. Isso faz toda a diferença, gente. Aí ela fala, ore por mim, porque ela estava orando também, a gente acabou de ler isso. Então ela ora por ela, e ele não ora por ela, ele ora por sua esposa, que poderia ser ela ou uma outra, entendeu? Ok, mas aprove a Deus que seria por ela. E aonde está o mérito aí? O mérito está que você vê, já viu que a gente falou, que ela nasce numa família e ela não anda no caminho daquela família. Ela vai se diferenciar. Por quê? Porque ela já começa a ter uma experiência com aquilo que é Deus. É um mergulho para dentro dela. Então, o ouvido ouvia as coisas da família, o olho via as coisas, a mão podia tocar naquilo que a família fazia, mas dentro dela tinha uma intenção direta, que Deus era totalmente diferente daquilo que eles estavam fazendo. Então ela, quando chega aquele homem e fala, você vai para encontrar o teu marido em tal lugar, é o filho de Abraão. Ela não pensou duas vezes, eu vou, tem que ir agora, eu vou agora. E quando ela chega lá, ela tem um encontro com o marido, aí passa por essas coisas todas, bom, ficou grávida. E aí começa a briga aqui dentro. Ela fala, nossa, mas o que é isso? Eu vou buscar em Deus, o que está acontecendo? Olha, são duas nações. Ela falou, mas peraí, lá atrás, o meu sogro teve o filho, que é o meu marido, mas antes do meu marido, ele teve outros. Então, já era uma briga. A briga mais famosa que você conhece é entre Ismael e Isaac, que causou a separação lá quando Agar teve que ser mandada embora. Então, você vai ver uma tônica. Pelo menos sempre duas coisas. Um é tomado, o outro é colocado de lado. Ok? E aí ela percebe, peraí, o que está acontecendo aqui? Vou procurar Deus. Deus vem e fala, olha, há uma luta aí dentro de você. Porque o que tem aí dentro são dois. Esses dois aí significa que são duas nações. Não são apenas dois filhos, mas são dois filhos que vão nascer e que a herança deles vai gerar povos, nações. E o maior vai servir ao menor. Aí ela observa tudo, entende, e quando nasce um peludo, com dente, e já falava. Um peludo. E aí coloca o nome dele de Esaú. E depois você viu que Esaú, ele é chamado de Edom. Edom é vermelho. Por ele e por causa da lentilha, que é vermelha. E aqui também é uma palavra profética futura para nações, para povo que ele geraria, que está ligado com sangue, com derramamento de sangue. Quem é esse povo? Os romanos. Roma. Catolicismo vem de Edom. A igreja evangélica veio do catolicismo, Edom. Sangue
as cruzadas, historicamente falando, derramamento de sangue, Edom. Agora, ela vê aquela situação e percebia, tá andando como mamãe, passava perto de coisas que eram coisas boas vinculado com Deus, por exemplo, uma casa de estudo, aí uma criança tentava se impor. Esse era Jacó. Mas passava por um lugar idólatra que gera coisas diferentes do outro lado, o outro menino procurava lutar e prevalecer. Aí era Esaú, tá? O pai, Isaac, ele teve preferência por quem? Por Jacó ou por Esaú? Por Esaú. E Esaú, entre aspas, tá? Era um farsante, porque ele falava da Torá, do ensino de Torá, tudo decoreba, só para ganhar o pai. É o somebody love, para enganar o pai. Mas você acha que o pai podia ser enganado? Então por que ele tinha esse prazer pelo filho? Porque ele também era do lado da esquerda. Se você pensar sobre direita e esquerda, Isaac era da esquerda, Rivka era da direita, mas a família dela era da esquerda. E Esaú é da esquerda. Jacó, ele não é da esquerda nem da direita, ele fez a convergência. Ele é o maior de todos. Ele é, na árvore da vida, ele é Tiferet, ele é beleza, ele é essa união. Então, essa mulher, ela vai adiante, porque lá na frente, quando ela vê a situação, o pai vinculado a Isaac, o pai Isaac vinculado a Esaú, e ela, Rivka, a mãe, vinculada a Jacó. Quando ela escuta o pai falando para o filho que ele tá chegando o tempo final dele, que ele tinha que transmitir a bênção, e pede para o filho caçador para ir atrás de uma caça, fazer um guisado para ele, que ele iria em seguida abençoar, transmitir a bênção. Tem uma coisa interessante aqui. Abraão não abençoou Isaac, mas Isaac está para transmitir uma bênção. Por que Abraão não abençoou Isaac? Porque ele não tinha certeza que Isaac iria de fato transmitir a bênção correta. E a preferência dele era para o não correto, né? Era para Esaú. Agora, quem é que deu a própria bênção para Isaac? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Agora, ele quando Rivka escuta que vai ter a bênção, ela chama o filho, o Jacó, e fala: você vai fazer assim, assim, assado, tal. Essa é a história que você conhece. Para que ele vai lá na tenda e ele vai enganar o pai, se passar pelo irmão para receber esta palavra de profecia, transmissão de bênção. O que ela sabia? Ela sabia que a bênção seria transmitida, e ela sabia que a bênção seria transmitida para esse filho, que não era aquele que estaria por ganhar a bênção. Por que ela sabia que era o filho dela? Porque ela gostava desse filho? Não, gente. Ela sabia porque quando ela era mocinha lá na família dela, ela sabia quem era Deus e que não era o Deus que a família estava dizendo. Quando aquele homem fala para levar ela como esposa de um homem, ela sabia que aquele homem era o homem da bênção. E quando ela está com os dois meninos aqui dentro dela, ela também soube que o maior serviria ao menor. E quando ela está vendo o crescimento e o comportamento de um e de outro, ela sabia que é uma transmissão espiritual. Então, claro que não poderia ser para Esaú, e ela não poderia permitir que o pai, por alguma treta aí, transmitisse a bênção errada.
Então ela ajuda o marido, ajuda aquela compreensão que eu sei. Ela tinha a experiência, ela sabia. Então ela vai e chama o filho, explica e fala, olha, faz o seguinte, isso palavra dela. Ela fala assim, ó, confia na mamãe e faça do jeito que eu te mandar. Eu vou te mandar. Faça do jeito que mamãe está falando. E não se preocupe, isso não vai cair sobre você. Se você entender que isso é um mal, uma maldição, venha para mim então, fica tranquilo, você só tem que fazer. Só que ela sabia que aquilo era a bênção, porque ela já tinha o histórico. Então aqui eu paro a história e volto para você, do jeito que eu comecei. Você deve ter ouvido muitas coisas de Deus já. E mesmo que você não tenha ouvido claramente, você foi vendo coisas, situações, que você foi provando que Deus é contigo. E você até sabendo que alguma coisa vai acontecer, a minha pergunta é, por que você não banca isso até hoje? Por que você tem medo? Por que você não se abre para isso? Está te faltando confiança. Está faltando, eu sei que é isso. Porque quando de fato você sabe que uma coisa é aquela coisa, você vai lutar por ela, como se diz aí na gíria, com unhas e dentes. Você vai lutar, você vai dar o teu sangue, você vai dar a tua vida, você vai até a última consequência, você vai se mostrar uma pessoa determinada, lutadora, aquela que sabe muito bem o que é. Mas para você agir assim, você tem que ter confiança, você tem que saber. É aqui que vai o problema. Porque as pessoas, elas acham muitas coisas, elas não têm certeza dessas muitas coisas que elas acham. Dentro de igrejas está lotado de gente que vive através da pregação do pastor e a pregação do rabino e a pregação do padre e a pregação daquele líder, qualquer que seja o nome dele ou a linha que ele está vindo. Está errado. Você precisa ter a tua experiência. Aquele líder, ele vai jogar a palavra. Você vai trazer aquela palavra para dentro de você e vai experimentar. E nessa experimentação vai ligar você, esse mundo de baixo com o mundo de cima. Porque essa palavra vai fazer você subir para ter contato com o mundo de cima. E aí começa a ter esse fluxo, céu, terra. Terra, céu. Então você precisa ter essa certeza a gente vai construindo, vai gerando experiência. Você pode bater cabeça aqui, mas daqui a pouco a vida vai te mostrando e você começa a ter a experiência, a certeza, é isso. Então isso é ser dirigido por Deus. A psicologia, a nova física e não sei mais o que, chama isso de intuição. Dane-se o nome que eles estão dando. É intuição? É intuição. Poderia ser percepção? Alguns falam percepção, pode. Outros, no sentido religioso, falam de revelação. Agora, revelação, intuição, percepção e qualquer outro nome com são aí, se é nessa linha que nós estamos falando, então isso é a transmissão que vem do mundo de cima, da força de cima. Ah, mas eles estão falando essa força maior, esse não sei o que, espírito, estão dando nomes diferentes para a mesma experiência. É o poder que emana de cima, que vem abaixo, que vai ligar a terra ao céu. Agora, isso é por experiência, e quem tem que viver essa experiência é você. Você não vai viver pelo nome de outra pessoa, você tem que aprender a viver por si. Só que a gente aprende por outra pessoa. Aquele que, eu estou te ensinando hoje, mas eu aprendi com alguém, não existe que eu vou falar, com alguém, não existe alguém, tá? Mas eu aprendi com alguém, com ninguém, eu aprendi com muitas pessoas.
Aprendi com psiquiatras, com psicólogos, com pastores, com rabinos, aprendi com um monte de coisa. É uma linha grande aí de ensinos, que vai mudando, chegando, e pronto, está aqui. Tá? E a gente vai entendendo. Você pega um livro e vai vendo o livro atual hoje. Olha, está falando de física, tá? Mas essa física ele está falando, ele está puxando lá para o hinduísmo. Mas eu sei que isso que ele está falando é real, porque eu sei também que esse hinduísmo também é Abraão. E eu sei que Abraão pegou de Deus. Vou ficar brigando aí com as pessoas para falar nome? E de repente eu posso usar o nome assim, isso aqui é com Deus. Aí um monte de gente que estava propenso a acatar isso, falar, não, ele colocou Deus, não quero, porque eu estou contaminado, Deus não é Deus. Então você começa a ver, Deus pega e leva o conhecimento por Abraão, mas Deus também leva o conhecimento a todos os demais povos, por um grupo de pessoa que não vai usar o nome dele, mas que está falando daquilo que ele é, tanto quanto Abraão vai estar falando aquilo que ele é. Então o conhecimento de Deus enche toda a terra como as águas cobrem o mar. E isso é maravilhoso. Os cientistas de hoje que antes falavam, nós não queremos Deus. Hoje eles estão falando de Deus sem usar a palavra Deus. Eles usam outros nomes. Mas eles estão falando a mesma coisa. Então hoje praticamente você vai usar um termo assim, a ciência prova que existe reencarnação. E um monte de religioso não acredita em reencarnação. E a ciência, que é aquele que falava que não acreditava em Deus, é quem está provando por métodos científicos que existe a reencarnação. Com provas. Porque ciência tem que ter prova. E talvez você não acredite em reencarnação. E a ciência, que não era para acreditar, tem prova daquilo que é. Ah, mas eu não entendo disso, tal. Como diz o baiano, não se avexe. Ou o espanhol, tranquilo. Tranquilo, gente, fica calmo. Segue o teu caminho, segue na tua linha. Não vá pela cabeça dos outros. Veja que revelação, que missão, o que está rodando aqui dentro de você. Faça como Rívica. Os 2 filhos estavam dentro dela. Ela já tinha a palavra que o maior serviria ao menor. Então na hora do pai falou, eu vou te abençoar, meu filho. Quem era aquele filho para quem ele falou que ia abençoar? Era o maior. Mas ela já sabia, opa, peraí, o maior vai servir ao menor. Então quem é o dono da bênção por Deus? É o outro. Então eu vou lá e vou fazer todo esse estratagema e vou colocar esse daqui. Meu filho, faça o que a mamãe está te falando. Não se preocupe, se você acha que tem alguma punição, então ela não virá sobre você, virá sobre mim. Mas vai lá e faz assim, você vai receber a bênção, porque eu sei que é você. E aí eu pergunto para você, o que é que você sabe das suas escolhas? Lembra que eu falei sobre profissões, que a Lu dizia que a profissão escolhe? Só de pensar seco assim, você vai falar assim, nossa, mas não tem sentido, a profissão não fala. Aí eu vou dizer assim, a profissão fala. É como se ela tivesse personalidade e ela viesse assim e vai procurando. E ela encontra você e fala, você é meu. Eu trabalharei junto com você. Eu serei a tua alma e você será para mim uma vestimenta, um corpo. Trabalharemos juntos. E aí você vê uma pessoa que estava numa profissão, que passa para outra e de repente ela se encontra. E e naquilo que ela se encontra, ela se realiza.
Ela não tem problema com o relógio de chegar e ter que sair rapidinho. Ela faz. Deu para entender? Outro dia, essa semana, o meu filho lá estava dizendo assim, ele é muito grato à profissão dele. Mas foi ele que escolheu a profissão. A gente estava vendo ali, parece que é tudo um acaso. Porque você pensa assim, eu pensava no passado, né? Você pensa assim, vamos pensar com a cabeça do povão. Se você fosse ter criança hoje, você iria preferir ter um homem ou uma mulher? Aí você fala assim, não, a cabeça do religioso, não, vindo com saúde é o que interessa. Não, mas não é disso que nós estamos falando. Falando sobre sociedade, o peso é para o homem, porque o homem ele está relacionado com uma subsistência. Então você pensa assim, nossa, eu vou ter um filho homem, será que vai ter emprego? Para que ele seja uma pessoa que vá se sustentar e sustentar a família? Acho mais fácil eu ter uma filha mulher, porque a mulher vai casar com o homem e o homem vai sustentar a mulher. É uma cabeça muito primitiva? É primitivo, mas você pensa que está diferente do dia de hoje? Não, as mulheres cresceram muito. Sim, cresceram. Mas de uma forma geral o pensamento ainda é arcaico, tá? Rudimentar. E aí eu pensava assim, nossa, o filho, como será o mundo lá naquela época, quando ele tiver que começar a trabalhar, como que vai ser? O que vai estudar? Aí de repente, vai lá, está estudando colegial normal, de repente, eu vou fazer um técnico. E aí, ele pensando lá, chega lá, o que eu vou fazer? Te dá o cardápio do colégio. Tem esse curso, não, isso aqui não. Esse. De tudo aquilo lá, o menos pior, ou o mais agradável, falar, eu acho que sobrou só isso daqui, esse aqui eu acho que vai dar certo. Desenvolvimento de sistemas vinculado a computadoras. Eu acho que isso aqui é legal, é isso que eu vou fazer. Vai lá, fez. O menino que era da classe dele aqui no Adalberto já tinha feito o primeiro ano desse curso. Você toma cuidado com aquele tal professor, porque ele assim, essa matéria, assim, não dá folga para essa matéria, porque ela reprova, mas foi um inferno. E ele, como o espanhol, tranquilo, e foi e entendendo. Não ficou em recuperação em nenhuma, não teve problema com nenhuma daquelas matérias bicho-papão que o menino tinha falado. Entra no segundo ano, começa a cobrar o estágio. Vai lá e faz uma seleção. É aprovado na primeira tentativa. Acabou o prazo do estágio e se formou. A empresa vai lá e contrata ele. E passa aqui o ano. E aí a empresa vai lá e vê o esforço dele e fala, nós vamos te dar uma promoção. A promoção queriam dar para janeiro. Alguém lá dentro fala, não, mas pelo que a gente viu dele, tal, o mérito dele não tem que ser esse ano. Então ficou acordado que em dezembro o salário já estaria atualizado com o cargo de cima. Só que a empresa fez uma coisa ainda que não estava previsto. O que é promoção? Promoção não é você estar aqui nesse degrau, você passa para o de cima? Não passaram ele para o de cima, porque tem 1, 2, 3, 4. Passaram ele para o 4. Então ele pulou 3. É como se ele fosse promovido 1, 2, 3. Ele pulou 3 degraus. Aí eu lembro, nem vai lembrar disso, era criança, eu lembro de uma palavra. A Andy, se estivesse aqui, ela iria confirmar isso. Lá em Varginha aconteceu alguma coisa, tal, nós fomos orar e o Eterno falou, vai acontecer assim. Está tudo acontecendo isso. Vai acontecer assim, e vai acontecer tal e tal coisa.
E aí, essas duas coisas que Deus falou já vem acontecendo. Então, quer dizer, deixa e vai. Um dia o Eterno falou para você, filhinha, não se preocupe com os teus filhos, ou seja, o casal de filhos, né? Deixa comigo, eu vou cuidar deles. Pronto, você conseguiu descansar de lá então, para hoje? Sim. Mas acabaram-se os problemas na vida deles? Não. O que acabou? A tua preocupação, o teu esgotamento por eles. Isso acabou. Agora o que Deus tinha falado? Eu cuido deles, e não está cuidando. É o descanso. Então é aquilo que está dentro. O que é que você tem? Então você tem que aprender a conhecer. Conhecer quem? Essa força maior, essa viagem para dentro do teu eu e não sei mais. É isso que eu estou dizendo. A linha da ciência, ela vai te falar alguns nomes. Que essa volta para si, que vai passar por inconsciente pessoal, e não sei mais o que é isso e aquilo, e vai subir tal, aí vai dar aqueles nomes em sânscrito, e vai falar dos chakras, e vai dizendo mais o que, para chegar, sabe aonde? Nessa palavra, eu sou o Senhor teu Deus, quem te diz tal e tal coisa. Pronto, é isso. Você tem essa palavra? Você tem uma missão? Tem. E a profissão? Eu tinha falado da Lu, o caso dos dois filhos dela. E começa a trabalhar no lugar, e trabalha não sei mais o que, e acontece mais o que, tal. Que é o Tiago, desenhava muito bem, desde criança, adorava desenhar. E tal, mas nunca, como é que você vai arrumar um emprego de desenho? Né? Não quis fazer arquitetura, você vai desenhar planta. Não quis ser não sei mais o que, tal, aí bate a cabeça aqui, bate lá, tal. Aí um dia cai de bandeja lá, para ser tatuador. Pronto. Se encontrou. O que é que sempre esteve dentro dele? Desenhar. Ele faz para a pessoa aquilo que ela traz, o desenho, mas a pessoa também pode escolher dos desenhos que ele cria, que já está dentro da pessoa. O outro sem saber, sempre teve habilidade para cortar cabelo, mas trabalhou em tua empresa, se deu muito bem, sim. Mexia, quebrava uma máquina, ao invés de chamar o mecânico, ele mesmo lá como funcionário, ia lá fuçar e consertava a máquina da empresa. Todo mundo gostava, era um líder. Mas saía. Aí, quando estava sem nada, falou, e agora, como que eu vou sustentar aqui? Então eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro rápido. Vou começar a cortar cabelo, que é uma coisa que eu gosto. Começou a cortar cabelo, pronto, se encontrou, está com o salão dele. Aí entra naquilo que eu te falei, a profissão te escolhe. E aí sobre o meu filho que eu estava dizendo, comentando essas coisas hoje, de repente ele falou, pai, eu estou tão feliz, tão feliz. Feliz porque ele foi reconhecido. Você tem uma prova aqui, até uns anos atrás, chegava do trabalho, coitada, chegava, né, aborrecido. Por quê? Porque não tinha estímulo, lembra? E olha, trabalhou 8 anos, foi 8 anos, 8 anos, 6 anos, você vai trabalhar no lugar que você, nem número você é, não tem estímulo nenhum, por mais que você faça o teu melhor, que esse é o ensino dela, faça o melhor, fazia o melhor, mas não é valorizado em nada. Hoje, ela está num lugar onde ela é valorizada, onde gosta, onde se sente importante, onde pode se sente bem, feliz, entendeu? Então, novamente, aí vem aquilo, mas quando isso vai acontecer? Todo mundo pensa assim, que a profissão vai começar, essa é a opinião minha. O que a gente vê por aí é que muito raramente você começa direto na profissão a quem você de fato vai servir. Você começa por aproximação, até chegar naquele lugar
preparado. Por quê? Porque aquilo que Deus vai trabalhar com você, você precisa te ter uma experimentação, uma bagagem. Aí aquilo que nós estávamos falando, que o Zohar fala, Deus olha, você pensa que Ele vai te punir agora de cara por aquilo que você fez? Ele não vai agir assim. Em princípio, talvez Ele não vai fazer nada agora. Mas como que Ele vai fazer? Você é um justo? Ele vai te provar. Para quê? Porque o mundo é alimentado pela oração do justo. Se está tudo bem, maravilhosamente bem com você, o mundo está sem comida, está sem sustento. O mundo é sustentado por Israel. É nada, quem sustenta o mundo é os Estados Unidos. Isso é o que o povo acha. O mundo, o sustento do mundo, ele é sustento energético. E quem tem a responsabilidade em destravar o fluxo da energia de cima para vir abaixo é Israel. É por Israel. Por isso que se Israel, por isso que a Bíblia lá fala assim, ore pela paz em Israel. Porque se Israel for abençoado, o mundo inteiro é abençoado. Se Israel for travado, o mundo inteiro vai sofrer. Mas as pessoas não querem saber disso. Então elas vão buscar aqui, ali, tal. Lembra as histórias do final do ano? Sobre os pacotes que vão descer? Que as pessoas não estão nem aí. Mas já que a gente aprendeu isso, a gente tem que ter aquele... Nós vamos procurar trazer abaixo aquilo que é para o bem. Então, quer dizer, você vai sofrer algumas coisas? Vai. E Deus tem prazer. Mas Deus tem prazer no teu sofrimento? Não, não é que Deus tem prazer no teu sofrimento. Deus fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E a gente, grosso modo falando, a gente tem prazer na morte do ímpio. A gente fala, é menos uma erva daninha para atrapalhar o mundo. Agora Deus, Ele vem diferente. Deus tem alegria em recolher o justo? Tem. Mas Ele tem alegria em provar o justo e ver a forma como o justo age, como ele intercede, como ele ajuda. O ímpio, Deus age com misericórdia, para dar tempo para ele corrigir os seus caminhos. Olha que lindo isso. E ao mesmo tempo a pessoa é livre para não corrigir os seus caminhos. Aí ela vai pagar o preço devidamente, porque vai ser mostrado para ela depois, olha quantas oportunidades você teve e não fez uso delas. Deu para entender? Então, como lição para ficar batido hoje, é certo que você já tem uma linha de raciocínio espiritualizado na tua vida. O que está te faltando é você ter essa determinação, essa confiança. Mas eu já sei que o futuro vai ser de tal forma, então eu vou fazendo escolhas apontado para aquilo que eu já sei que sei. É aquela ideia, eu sei que sei, não sei como sei, apenas sei que sei. É isso. Não sei como sei, apenas sei que sei. É isso. Então você vai tomando. Você não precisa saber como vai ser. Eu sei que tem que ser assim. Isso é achômetro. Não, não é achômetro. Isso é percepção. Isso é intuição. Isso é revelação. Isso é palavra de Deus. Isso é destino. Isso é escolha mesmo. Pode dar o nome que você quiser dar. Mas se está naquela linha, você está no caminho certo. E você está movimentando e vivenciando energeticamente. Então, as coisas ao teu redor vai acarretar felicidade. Paz. Ainda tem lá? Paz, felicidade. Tá. Aí sim. Aí a gente passa a não ter medo. Ser leve. E não vai ficar atarrachado abaixo de pessoas. Podemos reconhecer o nosso lugar. Mas pelo menos a gente vai ficar de cabeça erguida. Tá certo? Então podemos encerrar.